Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham pela live, né? E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 22. Números capítulo 22, vamos ler do verso 1 ao 7 e também do verso 36 ao 39. Amém? Muito bem, né? Então no livro de Números, do capítulo 22, no verso 1 ao 7, diz o seguinte: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Agora vamos lá para o verso 36. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Amém? Deus, eu te dou graças, Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, esteja nos movendo, nosso coração, nossa mente, que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, o ideal, assim, esses textos, assim, é que a gente lê todo o capítulo para entender um pouco melhor, né? Para saber lá tudo o que decorreu com Balaão, o que ele falou, o que ele não falou, as vezes que os mensageiros foram lá para convencê-lo aí. Mas peguei esse fragmento aí do texto, esses versículos, para ter uma noção um pouco aí da história de Balaão. Balaão, eu tinha uma certa crise com Balaão, né, quando eu li as primeiras vezes, né? Ficar lá, quando a gente lê as primeiras vezes, ainda o conhecimento é menos do que é hoje, né? Eu ficava assim, aí depois eu ouvia falar que Balaão estava errado. Eu falei, mas como assim, né? Ele ia lá, ia falar só o que Deus ia mandar ele falar, né? Eu conseguia ver só essa pequena parte, né? Da pequena parte que ele acertou um pouco em dizer que ele falaria ou abençoaria somente o que Deus havia dito. Mas depois, né, com alguns sermões que a gente ouve, alguns livros que a gente lê, e pensando um pouco melhor e vendo lá no Novo Testamento o que os outros autores da Bíblia, os que compuseram a Bíblia também escreveram, havia dito sobre Balaão. E a gente percebe que ele deveria recusar logo de primeira, né? Fala, não vou amaldiçoar ninguém, o povo abençoado. E ele sabia que Israel era abençoado por Deus. Sabia quem era Israel, sabia que era o povo escolhido de Deus,
Mas ele ficou ali, né, tentando negociar, sabendo que era, tentando fazer algumas concessões com ele mesmo para ver o que acontecia. Na verdade, ele deveria ter dispensado logo os mensageiros e falar assim, ó, não quero saber, não vou, porque não é a vontade de Deus, Deus não vai amaldiçoar mesmo, para que eu vou fazer lá, né? Então, mas ele ficou ali tentando justificar a ele mesmo e acabou que deu errado lá na frente para ele, né? Então a Bíblia não fala muito assim da história de Balaão, antes e muito menos fala só pouco depois desse ocorrido, mas sabe-se que ele não pertencia à linhagem, à família de Israel, né? Ele era conhecido como adivinho, adivinho naqueles dias, né? Era alguém que não apenas previa o futuro, né? E ele tinha essa condição, sabia muitas vezes o que iria acontecer, mas ele também influenciava, né, o futuro, algumas decisões, daquilo que ele já sabia. Eram pessoas muito respeitadas, pessoas que eram constantemente consultadas, é lógico, né? Tinha os profetas, aqueles que falavam do futuro, profetizavam e falavam por Deus, e tinha aqueles que se aproveitavam dessas condições, se corrompia e corrompia as pessoas à sua volta, que está na categoria aqui de Balaão. Então não era alguém, simplesmente um alguém lá, mas era alguém conhecido, tanto que o rei Balaque manda buscá-lo. Então Balaão havia sido contratado, né, por Balaque para vir amaldiçoar o povo de Israel. E Deus fala a Balaão, né, da sua teimosia, né, é o texto mais conhecido, o ocorrido ali, fala para ele através da jumenta, né, e até então ele sabia que Deus não estava concordando com tudo aquilo, que Deus não jamais iria amaldiçoar o povo de Israel, mas ele ainda estava indo lá até que a jumenta fala com ele, é algo muito incomum, né? Alguém aí já viu um animal falando? Só nos desenhos animados na televisão, né? Mas realmente, né? Até porque se a maioria de nós se visse uma jumenta, um cachorro falando, muitos não aguentaria, né? Não corria porque não ia dar conta, ia desmaiar, né? Aí quando a Sandra brincava com um cachorro que tinha lá na mãe dela, né, o Marley. Fala aí, Marley. Ela falou assim, fala mesmo, porque se falasse a gente ia ganhar dinheiro com ele, se desse conta, né? Mas é algo incomum, né? A Bíblia traz 2 relatos de animais que falaram. Quais os 2? A jumenta é fácil. Qual o outro? A serpente, né? Lá no Éden. Mas, então teve que uma jumenta falar com ele para abrir os olhos dele. Mesmo assim ele aprendeu? Não, continuou indo lá no seu coração duro, na sua dureza de coração e foi. Continuou o seu caminho. Então, por que chamar alguém para amaldiçoar um povo, né? Então nós entendemos a primeira coisa aqui, que amaldiçoar é muito mais do que falar mal. Falar mal é maledicência, fofoca, né? Conversa aí, né? Falar mal de alguém. Mas amaldiçoar é algo muito sério. Invocar o mal, invocar a destruição de algo ou de alguém. É isso que Balaque queria, que amaldiçoasse Israel para destruir Israel. E em parte ali, Balaão sabia que não podia, que Deus não iria destruir Israel naquele momento, que não iria amaldiçoar, mas mesmo assim ele vai, né? Ou seja, a maldição pronunciada com ódio, com desejo de vingança, estraga a alma de quem a pronuncia. Não foi isso que aconteceu com Balaão? Então vamos perceber, vamos caminhando com o sermão, vamos perceber isso. Então, cuidado. Muitas vezes nós estamos amaldiçoando sem saber que o estrago muito maior é para nós mesmos. Né? Tem aquela brincadeirinha que é séria, né? Que fala assim, quando você aponta o dedo para alguém, está apontando quantos para você? 3, né? E 1 para Deus. Com Deus não vai valer, lógico, né? Mas mesmo assim, quando nós amaldiçoamos, quando nós desejando o mal para alguma pessoa, vai fazer um estrago muito grande na nossa alma, porque Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de maldição. Para nós que falamos aí constantemente, somos filhos de Deus, somos amados de Deus, então não cabe a nós, não é da nossa natureza de amaldiçoar. Então cuidado, quando você está desejando o mal, está com ódio, está desejando vingança,
a uma pessoa. Seu desejo pode se voltar contra você mesmo, porque Deus não agrada desse tipo de coisa. Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém. Deus, é lógico, é um Deus de justiça, e aqueles a quem Ele vai destinar a sua justiça, Ele vai fazer. Não precisa que eu deseje, não precisa eu estragar a minha vida por ninguém, porque Deus sabe fazer o que é certo. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, a maldição que tem a ver com nossa atitude. Às vezes, apontar lá para Balaão, falar que ele não deveria, né? Isso é o óbvio, né? Está claro lá no texto, né? Eu relatei um trecho aqui da história de Balaão. Às vezes nós ficamos presos só no óbvio, no que está lá. Mas e a nossa atitude? Às vezes a nossa atitude demonstra esse nosso desejo de amaldiçoar alguém, de desejar o mal, de querer a destruição de alguém. E isso traz um sério dano para nós, para a nossa vida, para a nossa alma e a nossa vida física, mesmo nosso corpo, às vezes. Então, o povo de Deus, né, ele precisa ficar fora, né, de toda a maldição. O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Hã? Não estou ouvindo. Hã? Nós, os salvos, isso. É o povo de Israel lá, o povo escolhido, mas neste tempo, todos os salvos em Jesus Cristo é o povo de Deus. E aí que eu digo para você que é salvo. Né? Aí você vai saber, né? Não sou eu. Né? Deus sabe, eu sei de mim. Né? Eu creio firmemente que eu sou salvo. Né? Então, se você identifica como esse que é salvo, então não faz parte da sua vida a maldição. Vista sobre qualquer ângulo. Lembra lá da história lá de Balaão? Quando Balaque chama, não, olha de cá, viu uma parte. Não posso amaldiçoar, é muito. Não, vou te mostrar que você vai ver só a metade, depois só a terça parte, aí você consegue amaldiçoar. Então, Balaque foi levando ele pelo menos em 3 lugares diferentes, um ângulo, outro, para ver de uma nova perspectiva. Então, são os ângulos que eu identifiquei aqui. Seja visto na nossa vida, na nossa moral, nosso caráter, na nossa família, no uso do dinheiro, no exercício da profissão, na nossa fé. Tudo isso nós devemos identificar. Então, esse cuidado para não ser amaldiçoado, não viver como maldição. Nossas atitudes vai determinar a nossa vida. Muito mais do que palavras, é a nossa atitude. Então, cuidado. Quando nós somos olhados, somos observados sob a perspectiva geral, né? Os crentes como o povo cristão, como aqueles que creem em Jesus Cristo, visto pela mídia, né, pela sociedade. Então, cuidado, né? O pastor João gosta de falar mais sobre isso, o que nós temos postado nas nossas mídias. Cada coisa que a gente vê que realmente não combina como filho de Deus, como alguém que é salvo. Como nós temos vivido. Com o que nós temos postado na nossa vida? Temos colocado coisas que edificam ou coisas que vai denegrir a nossa imagem, ou talvez até da igreja. A imagem de Cristo jamais, não vai ser afetado por A ou B. Mas você mesmo, sua família, pode sofrer consequências daquilo que você tem colocado, postado nas mídias aí, Instagram, Facebook, sei lá o quê, né? Como diriam os mais velhos, na internet, né? Meu pai e minha mãe falam assim, o que coloca na internet? Ele não sabe nem usar direito, né? Não sabe separar essas mídias, né? Então, cuidado, vamos usar uma linguagem mais comum aí, né? Dos mais leigos, o que você tem postado na internet. Tem sido para edificar a sua vida, a sua família, de forma geral? Ou tem trazido maldição à sua vida, à sua casa? Isso repercute dentro da nossa casa. Como nós somos vistos na sociedade. Aquela velha ditada antiga, mas que funciona. Para ser crente igual fulano, melhor nem não ser, né? E, infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos isso ainda. Já ouvi isso muito. Para ser crente igual fulano, e cá entre nós, falando sério, para ser crente igual muitos que falam que é crente, é melhor não ser mesmo. Um péssimo exemplo, um péssimo testemunho, que não condiz com a realidade de dizer que é filho de Deus, que faz parte desse corpo de Cristo dos salvos. E aí, quando as coisas dão errado, onde é que eu errei, né? Como que eu trouxe essa maldição para a minha vida, para dentro da minha casa? Nas minhas atitudes. É fácil falar para Balaão, que sabia de tudo que Deus
queria, que Deus falava para ele, mostrava para ele, não era alguém, né, leigo na situação, mas alguém que conhecia, como nós, né? Talvez nós não conhecemos, não temos a visão das coisas que vão acontecer como Balaão tinha, mas as nossas atitudes condiz com as atitudes dele, ou talvez até pior ainda. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Quando olhado bem de perto, né? Aqui de forma geral, lá, mas quando olhado de perto, o crente visto com detalhes, aqueles que te conhecem nas suas atitudes, por familiares. Família é uma bênção, né? Sabe tudo de você. E quando você vai conversar com eles, confrontar, aí sim te joga na cara mesmo. Mas que exemplo você dá? Para que eu vou ser se aqui no nosso meio você está pior do que nós? E aí? Isso traz maldição. Eu que deveria ser uma bênção na vida da minha família, demonstrando o exemplo de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, eles olham para mim, ri da minha cara. Que atitude que eu tenho demonstrado dentro da minha casa? Só lá falar para eles, eu amo Jesus Cristo, eu canto, eu ouço música evangélica, música gospel. Legal, muito bom, deve fazer isso mesmo, melhor do que as músicas do mundo. Mas e a atitude em si no dia a dia? Como que eu tenho demonstrado? Como que a minha família tem visto? Será que é bênção? Os vizinhos complicados, colegas de trabalho, né? Ambiente de trabalho é terrível, né? A maioria das pessoas, você que trabalha num ambiente que tem muitas pessoas, a maioria com certeza não são cristãos, ou pelo menos, né, não são crentes. O pessoal diz cristão às vezes, mas não são. O que você tem demonstrado? Tem concordado, tem praticado as mesmas atitudes que eles praticam? Muitas vezes sim, ou até pior, né? Tanto que não é reconhecido por eles como um crente, que é mais terrível. Você não precisa ficar falando toda hora, eu sou crente, né? Já testemunhei aqui, trabalhava numa empresa e tinha uns lá que obrigava, né? Ser chamado de irmã ou de irmão, queria ser conhecido, né? Todo mundo tinha que chamar ele de irmão ou de irmã. Isso é uma atitude do cristão? Não necessariamente. É aquele que é reconhecido pelo aquilo que ele vive lá dentro do ambiente de trabalho. As pessoas o reconhecem. E aí sim ele abençoa. Já disse, né, que local de trabalho é lugar da gente abençoar. Ainda, patrão é patrão em todo lugar, né? Sem chance, né? Todo lugar ele é. Mas você deve abençoar o local que você trabalha, dali que você tira sustento. Mas ele não é crente, ele não teme a Deus, e daí? Então sai de lá, vai para outro lugar, arruma outro emprego. Mas abençoa, ore pelo seu ambiente de trabalho, pela empresa onde você tira o seu sustento. Ore por aquele lugar, faz com que aquele lugar prospere. Falava, né, quando trabalhava na empresa, vou sair daqui. Eu falei, eu saio daqui o dia que eu arrumar algo melhor, ou vocês mandam eu embora. Mas quando eu estiver aqui, vou trabalhar, levar a sério, e vou orar. Chega lá, orava por aquele lugar, por quê? Aquele ali é o lugar que eu tirava o meu sustento. E dava um exemplo, um bom testemunho naquele local. Graças a Deus, né, saí de lá, né, sem maiores problemas, sou reconhecido lá até hoje, né, bem querido lá, por quê? Porque nós precisamos dar um bom testemunho, abençoar nosso local de trabalho, ser reconhecido com atitude séria. E quando olhado de cima, o ângulo olhado de cima, aí complica um pouco mais, né? O crente visto sob a perspectiva de Deus. E aí? Aí não tem jeito de eu enganar, não tem jeito de eu mentir, não tem jeito de eu tentar ludibriar, não tem jeito de eu tentar dar aquele jeitinho, porque Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Eu posso ludibriar a mim mesmo, posso mentir, enganar eu mesmo, mentir comigo mesmo, ser desonesto comigo mesmo. Não podemos? E fazemos isso constantemente. Mas quando você é olhado de cima, né, Deus vê o nosso compromisso, nossos pactos, nossas alianças que nós temos feito com o mundo, do qual Ele afirmou que nós não pertencemos. Nós estamos aqui só de passagem, somos peregrinos. Mas nós constantemente temos feito aliança com este mundo, com o Deus deste mundo. E Deus está olhando. Então, cuidado, para não sermos amaldiçoados com as nossas alianças que nós temos feito com este mundo. E, em segundo lugar, a maldição que tem a ver
com a nossa relação com Deus. Nós devemos nos relacionar com Deus sob a perspectiva de Deus, daquilo que Ele nos criou com o propósito de glorificar o Teu santo nome. E aí? Eu gosto sempre de perguntar e, ao mesmo tempo, de dar uma alfinetada. Seja honesto com a avaliação que você faz de você mesmo. Como tem sido, nesses dias, sua relação com Deus? E já falo logo, não minta para Deus, até porque você não vai conseguir. Seja honesto com você, sua relação com Deus. Dependendo da sua relação com Deus, os seus parentes, os que estão próximos de você, podem ficar fora das maldições. E também pode trazer maldição sobre ele, né? Quando nós estudamos, né, a disciplina que nós estamos fazendo agora, na psicanálise, a ética, né, às vezes não permite, estamos aprendendo, né, às vezes não podemos citar nomes, né? Não é muito santo a gente citar. Às vezes a gente cita nomes, brincando um pouco, às vezes falando de sério, né, e às vezes erramos ao citar nomes. E a ética, às vezes, não permite. Nós, às vezes, ainda avançamos ou ludibriamos a nossa ética. Às vezes, citamos. Nesse momento, agora, não vou citar nome de ninguém. Mas a sua relação, e mais uma vez, eu apelo para isso. Seja honesto com você. Sua relação com Deus tem trazido bênção para você, para a sua família? Ou tem trazido maldição? Precisamos pensar sobre isso. E não finja demência diante disso. Não brinque com isso, que é muito sério. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus não está de brincadeira. Jesus Cristo não teve de brincadeira. Levou muito a sério o compromisso dele conosco, de nos dar a salvação. E nós estamos aí brincando, né? Achando que podemos fazer de qualquer jeito. E não é bem assim. É algo muito sério. A nossa relação com Deus determina muita coisa. Não que Deus se move por nós, mas a nossa atitude não passa em branco, as consequências, né? Deus é lógico, perdoa, Ele reverte a maldição em bênção, mas as consequências são terríveis na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aqueles que estão à nossa volta. Então, mas a palavra de Deus nos diz claramente que não há maldição contra os eleitos de Deus. Sim, no final nós não seremos amaldiçoados, não seremos condenados, mas alguns estragos aí, com certeza, vêm sobre nós, dependendo da nossa relação com Deus. Aquele que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Você é abençoado por Deus, sim, não será amaldiçoado. Mas aí Paulo, né, sempre tem um para ir lá e complicar as coisas, né? Falando mal de Paulo, né? Mas ele vai e fala, né, que aqueles que são mais fracos do que nós sofrem as consequências. Faz a correlação em tudo, a Bíblia está interligada em tudo. Lemos aí recentemente na leitura bíblica que às vezes nós deixamos de comer carne ou fazemos alguns jejuns, às vezes não para nós mesmos, mas para aqueles que estão à nossa volta, que são mais fracos do que nós na fé. Às vezes as consequências de tudo isso não recaem sobre nós, mas recaem sobre o seu marido, sobre a esposa, sobre o seu filho, que é mais fraco do que você. Você não vai salvar eles, mas pode protegê-los, pode guardá-los, resguardá-los do mal que vem sobre você. E recai sobre eles, sim. Culpa sua? Muitas vezes, sim. Que não guardou, que não orou, que não se precaveu dessas coisas. Deus justifica aqueles que são seus. Sim, Deus justificou em Jesus Cristo ali na cruz. Deus não vai permitir que você sofra condenação, mas a relação dele, nossa com Deus, vai determinar muita coisa. A liberdade que nós vivemos, que Paulo fala, não tomei a nossa liberdade para nos satisfazer a nós mesmos, aos desejos do nosso coração, a malignidade que tem dentro do nosso coração. Não dê vazão a essa liberdade para que nós não venhamos a sofrer as consequências. A liberdade que Deus nos dá é de nos libertar de todo o mal. E é Ele que nos libertou, para que nós possamos viver, desfrutar de toda a bondade, de todo o amor, de todo o bem que Ele nos proporciona, de toda sorte de bênção que Ele nos proporciona. Aí nós queremos inverter tudo isso, queremos deturpar tudo isso com a nossa dificuldade em relacionar com Deus da forma certa.
porque nós vivemos esse mundo caído, nesses nossos relacionamentos frágeis que nós temos, que se eu não convivo bem com a minha esposa, com meu pai, com meu filho, eu transfiro isso para Deus e aí vai. Já percebeu que às vezes nós vivemos um mau relacionamento com uma pessoa ou dentro de casa, queremos transferir tudo isso para as outras pessoas? Ah, que meu pai fez isso, aí você descarrega tudo no seu filho, na sua esposa, e aí vai. Descarrega no pastor, na igreja, e vai transferindo culpa e vai indo. E muitas vezes nós queremos culpar até Deus. Às vezes nós não temos coragem só de assumir, né? Tem falado isso constantemente. Mas quantos de nós não temos a vontade, está lá, ainda que seja um desejo velado, no inconsciente, de culpar Deus? E muitos têm coragem. Muitos que saem da igreja culpam Deus. Para que eu vou à igreja, né? Se Deus fosse tão bom, não acontecia isso, não acontecia aquilo, não tinha morte, não tinha fome, e aí vai, né? Os mais corajosos, ou os mais doidos, não sei, têm coragem de fazer isso. Mas tudo isso é falta de um relacionamento saudável com Deus. Porque não tem um relacionamento saudável com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, e aí vai transferindo em todas as esferas, né? Não pode, você chega ali, fala graça e paz, a pessoa desaba. Ou se não fala graça e paz, ela vira a cara e burra porque não falou graça e paz para ela. São tudo culpas que vem trazendo lá de relacionamentos e vai tentando transferir esse mau relacionamento para com Deus. Então, cuidado, que isso tudo pode acarretar em maldição nas nossas vidas. Mas, quero falar agora da graça que nos protege dessa maldição. Às vezes nós só falamos, né, das partes piores que tem, mas existe uma parte que é muito boa. A graça de Deus, a graça de Jesus Cristo que nos alcança, ela que nos guarda, é que nos protege de tudo isso. Nós, por nós mesmos, não damos conta mesmo. Somos falhos. Somos atingidos pelos problemas dos outros à nossa volta. Às vezes nós queremos carregar toda a nossa família nas costas, o problema dos outros, né? Às vezes nós conseguimos e devemos sim estar prontos para ajudar as outras pessoas, a dividir as cargas, a pegar as cargas dos outros e tentar carregar. Mas cuidado por não fazer isso fora da graça de Deus, porque senão você não vai conseguir. Você vai estar sobrecarregado e não vai conseguir. Porque o Jesus Cristo diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, que é suave, o meu fardo é leve. Então, nós devemos repartir a nossa carga ou colocar o nosso fardo sobre Jesus Cristo. Está nos atrelado, o jugo é aquela, né, da roça lá que a gente chamava de canga, né, de cangar os bois, nós devemos estar atrelado a Jesus Cristo. Estar debaixo dessa carga de Jesus Cristo para poder suportar a carga dos outros, né? Então, em vez de ficarmos aí tentando entender a maldição, o estrago que ela vai causar em nós, devemos primeiro compreender a graça de Jesus Cristo. Porque só quando nós estivermos firmados, estivermos protegidos, estivermos confiantes no amor de Jesus Cristo, na salvação de Jesus Cristo, aí sim nós podemos suportar a dificuldade dos outros. Lembra lá que Jesus Cristo diz como que você vai tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave dentro do seu olho? Como que você vai conseguir ajudar alguém se você mesmo está todo lascado? E ele ainda fala, como que um cego vai guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Então, como que eu vou suportar a dificuldade do outro se eu não estou firmado em Jesus Cristo? De nós mesmos nós não conseguimos. Então, nós devemos estar firmes, confiantes em Jesus Cristo, abençoados em Jesus Cristo, para expandir, para levar essa bênção de Jesus Cristo até as outras pessoas. E quando as pessoas que estão debilitadas, frágeis, chegar até nós podemos ajudá-las sim. E é para isso que nós estamos aqui, para isso que Deus nos chamou, para nos abençoar, para nós ir lá e levarmos a bênção até as outras pessoas. Então a graça de Deus, acima de tudo, ela não é a graça barata, né? Nós queremos baratear, queremos viver a graça de Deus como algo comum, algo que você convive, vive todos os dias, né? A graça de Deus é ela que nos protege, ela nos dá poder para viver e viver em santidade, nos dá força nas adversidades.
Por isso, constantemente nós falamos que o crente, né, a frase do pastor João, não sei se é dele mesmo ou se ele leu em algum lugar, que se mede um crente não pela quantidade de bênçãos, mas pela quantidade de adversidade vivida, sem desistir, sem desviar de Deus, né? As adversidades vêm e elas vêm todos os dias, sobre todos nós, constantemente. Você acha que o pastor João, eu, cada um não passa por adversidades? Passa sim, né? Diz que não é citar nomes, mas quer dizer, Suzana recentemente passando por adversidades, né? Teve afastada aí uns dias aí da escola bíblica dominical como professora, resolvendo as adversidades dela, que vem sobre todos nós, né? Costumo falar, crente adoece, crente padece de câncer, crente morre, né? Mas tudo isso nós não desistimos de Deus. Se não tivesse firmado em Deus, não consegue. Não é, irmã Jaciara? Crente passa por depressão, mas graças a Deus nós não desistimos. E Deus nos levanta, nos sustenta, e nós caminhamos, nós continuamos de pé, né, como nós cantamos aí. Por quê? Porque é Deus que nos sustenta. Deus que nos firma, nos dá a vitória nas nossas lutas. E Ele coloca essas lutas na nossa vida para nós lembrarmos dele constantemente. Para saber que é Ele que nos fortalece. Para que quando as pessoas vierem todas arrebentadas, nós podemos estar prontos para ajudá-las. Porque Deus permanece firme na sua fidelidade para conosco. Mas tem um detalhe muito grande de tudo isso. Deus, Ele não abre concessão para o pecado. Não que Ele não perdoa, é diferente. Ele não abre concessão naquilo para nós ficarmos brincando aí com Deus. Ah, hoje eu peco, Deus me perdoa, amanhã eu vou pecar de novo, eu vou brincar com Deus. Não, Deus não é brincadeirinha. Deus é muito sério. Ele nos sustenta, nos protege, a sua graça nos guarda todos os dias, mas Ele não gosta, não tem prazer em pessoas que ficam aí tentando ficar de curtição com a cara de Deus. Não rola, não vai rolar. A graça dele permanece para sempre, a fidelidade dele para com a palavra dele, não é nem para comigo necessariamente. Nós gostamos de falar, Deus é fiel para comigo. Não, é fiel à palavra dele, que ele disse que colocaria sobre mim a sua graça, e ela vai permanecer até o final, de me guardar, de me proteger, sim, devido à palavra dele, que permanece por toda a eternidade. Então a graça de Deus nos preserva das maldições, quando vivemos de maneira santa e digna. E nós vivemos de maneira santa e digna por causa do Espírito Santo que habita em nós. De nós mesmos jamais daríamos conta. Jamais. Coloque isso no seu coração. Você necessita, não é que você precisa, que você gosta, que você gostaria de que o Espírito Santo habitasse em você. Não, você necessita da presença do Espírito Santo. Senão você não é nada, nada, absolutamente nada. Então aí a Bíblia nos diz que Balaão, lá no final, não pôde amaldiçoar Israel. Mas muitos do povo de Israel se corromperam pela sua doutrina. Eles desistiram da graça de Deus. Lá no Antigo Testamento era a graça de Deus, no Novo Testamento é a graça de Deus. Muitos do Israel sabiam que eles viviam debaixo da graça de Deus, que é Deus que os tinha guardado, Deus havia feito muito na vida deles, mesmo assim eles desistiram da graça de Deus e se corromperam, né? Se pudesse, tivéssemos tempo de estudar, mais tempo, de ler lá o que aconteceu lá, depois daquilo ocorrido, muitos, né, se perverteram, se corromperam, muitas mulheres de Israel seguiram a doutrina de Balaão lá, e Balaão continuou muitos anos ali, algum tempo ali com Balaque, e muitos de Israel se corromperam. Infelizmente, muitos têm vivido assim, desistido da graça de Deus, sabendo o que é a graça de Deus, e se corrompem, né, aí, e se perde dentro dessa doutrina de Balaão. E aí, para encerrarmos, né, algumas curiosidades lá, a história de Balaão. Ele foi morto pelos israelitas, juntamente com os reis de Midian, lá, Balaque e os seus reis lá, os moabitas. E Balaão estava nessa turma lá, foram mortos lá pelo povo de Israel. E no Novo Testamento,
O nome de Balaão ele é símbolo de avareza, de participação em culto pagão e fornicação. Então, ou seja, a doutrina de Balaão leva à corrupção cristã, à corrupção da pessoa. Às vezes você está seguindo essa doutrina de Balaão sem saber e está trazendo maldição para a sua vida, para a sua família. Por isso Jesus Cristo fala, o meu povo peca por falta de conhecimento. Nós olhamos esses exemplos da Bíblia não só por adquirir conhecimento, mas para que nós possamos ter um relacionamento saudável para com Deus. Assim compreendemos que nós somos o povo que abençoa. A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair bênção e maldição. E muitas vezes nós percebemos, e aqui na igreja mesmo, como eu disse, né, a ética não permite citar nomes, mas quantas vezes eu vi mães aqui amaldiçoando seus filhos. Isso não presta, isso não sei o quê, isso não vai virar nada. E ele fora da igreja, quantas vezes você já viu alguém, a própria mãe ou o pai, falar assim, não vai virar nada. E já ouvi pessoa falar assim, é um filho de uma égua, xingando a própria ela, né? A mãe xingando ela mesma. Você é o filho de uma puta, você é filho de uma égua, né? Amaldiçoando o filho. Terrível, mas tem. Mas entre nós não pode ser assim. Cuidado. Nós somos o povo que não teme as maldições. Desde que você tenha uma relação para com Deus, debaixo da graça de Deus. Não deve temer maldições. Não vai chegar até sua tenda, até sua casa. Nós somos o povo que não brinca com os principados espirituais. É muito sério. Mas que confia na graça salvadora e vive de acordo com esta fé. Eu não brinco com os principados espirituais. Sei que o poder das trevas tem influência sim, e são mais fortes do que eu. Mas sei que mais forte que os principados, que é o poder das trevas, é o nome e o sangue de Jesus Cristo. E é nisso que eu confio. Na bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu digo todos os dias que a minha vida, a vida da minha família é abençoada por Deus. E nós devemos repetir, não porque é a nossa repetição que vai fazer com que isso, não é corrente positiva, não é pensamento positivo, mas é minha fé que eu creio que o Espírito Santo habita em mim e a bênção dele recai sobre a minha vida, sobre a vida dos meus. Que você possa todos os dias estar firmado nisso, nessa fé, nessa graça de Jesus Cristo, que nos guarda todos os dias. Amém? Então é isso, irmãos, que você possa aprender com a atitude errada de Balaão, mas com a atitude certa de muitos profetas e principalmente de Jesus Cristo, que foi obediente ao Pai e se entregou por nós, que nós possamos cada dia viver essa bênção de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, firme em nós cada dia, Deus, essa confiança em Jesus Cristo, nessa graça, Deus, que nos abençoou com a salvação, que nos abençoa, Deus, no presente momento, dando saúde, dando direção, ó Pai, e cada dia, Deus, nós possamos abençoar a nossa vida, a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, Pai, em nome de Jesus. Amém.